Então agora todos nos uníssono, bom dia. Sim, tô com saudade de todos vocês. Hoje para gravar a aula, para começar, não tá sendo fácil, porque tá batendo realmente aquela vontade de dar uma aula para todo mundo respondendo ali junto. Mas eu sei que os dias estão contados, que isso vai passar e a gente vai voltar para a nossa sala de aula e todo mundo respondendo num som bem alto e bem animado. Inclusive hoje coloquei ali representando alguns alunos, né, os chefes de turmas, mas realmente bateu uma saudade forte. Bom, vamos lá então, gente. Na aula de hoje nós vamos falar sobre força de atrito estático. Sim, estamos na dinâmica. E nós vamos separar esses assuntos, nós vamos trabalhar, porque assim, existe atrito estático, existe atrito dinâmico, e a gente vai separar para ficar bem claro na cabeça de vocês. Então a gente vai começar com atrito estático, certo? Bom, antes disso, o que é atrito, professor? O que vem a ser atrito? Por que está falando de atrito? Bom, atrito é aquilo que acontece, por exemplo, quando eu pego um apagador e coloco ele para deslizar sobre uma superfície, eu aplico uma força nesse apagador e ele parou ali na frente. Por que ele parou? Levante a mão. Sim, porque tem atrito. O atrito fez com que esse apagador parasse. Aonde mais existe atrito? O atrito está presente em muitas formas da vida da gente. Por exemplo, quando você está numa rodovia plana, horizontal, a 100 km por hora, e aí você tira o pé do acelerador, desengaca esse carro e ele naturalmente vai parar. Por que ele parou? Porque tem um atrito. O paraquedista, quando ele salta, não pense que a velocidade do paraquedista vai aumentar indefinidamente, não. Ela aumenta até um certo ponto e ela vai reduzir. Reduzir por quê? Sim, porque tem um atrito. E nós vamos falar disso separadamente. Nós vamos falar, na aula de hoje, vamos falar do atrito estático, aquele que não vai ter o movimento. Nós vamos falar do atrito dinâmico. Nós vamos falar do atrito nos fluidos, sim, quando salta de paraquedas. E nós vamos falar de atrito também quando o corpo está em um plano inclinado. Hoje nós vamos falar do corpo quando ele está num plano horizontal. Então, para ficar bem divididinho para vocês, para ficar bem simples para vocês, que não é uma coisa de outro mundo. Vocês vão entender sim, com certeza. Então, vamos lá. Nós temos aqui um bloco sobre uma superfície. Vocês podem não perceber, é uma superfície plana, horizontal, mas é uma superfície que tem atrito. Vocês podem até não enxergar esse atrito, mas ele existe, tá? Essas irregularidades entre o corpo e a superfície. Existe, por isso que o apagador, quando eu coloquei ele parou, porque tem a irregularidade, tem o atrito. Então o atrito às vezes a gente não vê, mas ele existe. Às vezes o piso está até bem polido, mas ainda assim existe o atrito, ainda assim existem essas irregularidades. O atrito, ele pode ser um atrito estático ou um atrito dinâmico. Por exemplo, eu aplico uma força nessa caixa e a caixa não entra em movimento. Ela não entra em movimento, ela não está colada aqui, porque tem atrito estático. Agora, se eu aumentar a força e ela entrar em movimento, passa a ter o atrito dinâmico. E nós vamos falar nesse momento do atrito estático, que é aquele quando não há movimentos relativos entre os corpos. É esse que nós vamos falar na aula de hoje. O atrito é uma coisa ruim? Nem sempre o atrito é uma coisa ruim. O atrito pode ser uma coisa muito boa. Por exemplo, se eu posso caminhar, se você pode caminhar, é graças ao atrito que existe entre o seu calçado e o chão, tá? Por quê? Porque você vai aplicar uma força, o seu pé vai aplicar uma força para trás no chão, e pelo princípio da ação e reação, como o chão não vai para trás, eles nos impulsiona para frente. Então a gente vai caminhando para frente devido ao atrito. Então o atrito não é necessariamente uma coisa ruim, ele pode ser sim uma coisa muito boa. Aqui eu dei exemplo do apagador, né? Que o apagador ele para porque tem o atrito. E falei aqui também que nem sempre o atrito é desfavorável ao movimento ou a tendência ao movimento. Bom, agora então que vocês já visualizaram o que é o atrito existe em diversas situações, vamos visualizar agora um corpo sobre uma superfície parado. Quais as forças que agem sobre esse corpo se ele está parado? Bom, estão visualizando essa caixa? Ela está parada? Quais são as forças? Primeira, força-peso.
A força com que a Terra atrai todos os corpos. Depois, ele está sobre uma superfície e essa superfície aplica uma força sobre ele que é chamada força normal. Então, ele está parado, onde a força peso é exatamente igual à força normal. Então, aqui, ó, se ele está em repouso, eu tenho que a força peso é igual à força normal, é igual em módulo, certo? Agora, eu venho até aqui e aplico uma força F nesse corpo e ele não entra em movimento. Se ele não entrou em movimento, é porque tem uma força no sentido contrário a esta que eu apliquei, que é chamada força de atrito. A força de atrito é uma força sempre contrária ao movimento ou à tendência ao movimento. Então, eu apliquei uma força F, ele não entrou em movimento, porque tem a força de atrito. E neste caso, como ele está em repouso, a força de atrito é exatamente igual a esta força F. Lembrando, o módulo é igual, certo? Então, ele está em repouso. Agora, é uma coisa bem peculiar e bem interessante isso daqui. Presta atenção. Supondo que a força de atrito estática máxima aqui, que esse corpo tem com a superfície, seja de 5 newtons. Eu venho aqui e apliquei uma força de 1 newton, a força F, ele vale 1 newton. O que vai acontecer? Ele vai entrar em movimento? Não, ele não entra em movimento. E a próxima pergunta, quanto que vale a força de atrito? 1 newton. Não respondam 5, vale 1 newton. Por quê? É simples você pensar, se ela valesse, olha só, eu apliquei aqui uma força de 1 newton. Se a força de atrito valesse 5, eu empurro a caixa nesse sentido e também no sentido contrário, é quase uma coisa de outro mundo, uma coisa assim, tanto quanto estranha. Então, a força de atrito estática vai valer exatamente o valor da força solicitadora. Apliquei uma força de 2 newtons. Quanto que vale a força de atrito estática? 2 newtons. Apliquei uma força de 3 newtons. Quanto que vale a força de atrito estática? 3 newtons. Apliquei uma força de 4 newtons. Força de atrito estática, 4 newtons. Apliquei uma força de 5 newtons. Ah, lá atrás eu tinha falado que era 5. Ótimo, vai valer 5 newtons. A partir daqui, se eu aumentar a força aplicada, a força de atrito estática máxima vale 5 newtons, tá? Então, a força de atrito estática é uma força variável e ela chega até um valor máximo, tá? A partir dali, ela fixa naquele valor máximo. E como que nós calculamos essa força de atrito estática máxima? Veja aqui, a força de atrito estática, EST, máxima. O coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então, aqui, ó, força de atrito estática é o coeficiente de atrito vezes a força normal. O coeficiente de atrito depende de cada superfície. Então, cada par de superfície em contato tem o seu coeficiente de atrito, tá? O atrito não depende da área de contato. Então, por exemplo, eu coloquei o apagador e ele parou naquela posição. Se eu lançar nessa daqui, de um outro lado, de uma outra área, o atrito não vai ser alterado, tá? A força de atrito não vai ser alterada, tá? Então, voltando aqui ao exemplo da caixa, quando eu aplico uma força e ele não se movimenta, é porque tem força de atrito. E a força que vai ser o valor da força de atrito é exatamente o valor da força que você está aplicando, até que chegue num valor máximo. Gente, eu não sei se ficou claro, eu espero que tenha ficado, mas na próxima aula agora, já na sequência, eu já vou gravar a resolução de um exercício onde vocês terão a oportunidade de visualizar na prática tudo isso que eu acabei de falar. Então, eu vou resolver um exercício agora junto com vocês. Por favor, assistam essa aula quantas vezes for preciso. Fiquei com dúvida, não entendi, professora. Me procure no fórum, manda mensagem no fórum, eu respondo. Não entendi, tem o chat, a gente conversa também. Só não fiquem com dúvidas, tirem suas dúvidas. Um beijo e até!